ela ia acontecer. Lembra aquela história que eu falei assim, o Bolsonaro vai passar, o Bolsonaro não vai ser eleito, o Bolsonaro isso ele tem pouco, ninguém dá bola para ele, então você vai deixando as coisas acontecerem e aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? Ô, Catarina, até Diz. sobre isso, né? Até nós chegamos a falar num outro dia, o Lauro e eu, numa outra live, não sei se você chegou a assistir, mas, por exemplo, eu acho que também na política, né, o universo político também não assimila ou não, hein? Sabe por quê? Porque a gente falava assim, não vai ter Copa, aí teve Copa, não vai ter golpe, teve golpe. Não passaram, passaram. Né? Ele não, ele tá aí, né? O Bolsonaro. Mas você sabe, eu não sei se você sabe disso, o não é uma. Dentro da neurolinguística, o não é péssimo, porque o não, nós não processamos o não. Nossa mente não assimila o não, né? Então não assimila, isso, né? Porque ela não simboliza, ela não tem. O não, ele não tem uma representatividade, ele não tem uma representação. Porque quando eu falo assim, não pense num elefante roxo de bola amarela. Já pensei. A imagem que você tem é um elefante roxo. Exatamente. O não existe, o não tem uma representação simbólica, ele não tem uma concretude, ele não é concreto. Né? Então, isso acaba que você assimila o seguinte, eu lembro que na época que falaram ele não, eu estava conversando com o André Persa, ele falou, gente, isso não vai dar certo. Pois é. Entendeu? Porque não, ele não, então ele não, Bolsonaro não. Eu lembro de algumas campanhas políticas que a gente critica muito dentro do nosso meio, que fala assim, não use drogas, naquela do dengue, o mosquito não vai vencer você, o mosquito não vai vencer você. Você projeta ao mesmo tempo, você dá corpo àquilo, então acaba porque você imagina o mosquito e imagina ele vencendo, não tem jeito, né? Pois exatamente. Então, aquilo acontece que você fica impregnado daquilo. Aí, quando essa questão, por exemplo, dos historiadores acharem que não vai acontecer nada, que alguma coisa... É como se desfizesse. Não, eu vou sempre melhorar, aquilo vai passar. Em 33, parece que o Hitler entrou 33. Na Alemanha, acho que foi em 33, né? Ele assumiu ali como chanceler em 33. Isso mesmo. E o Hitler era um idiota, que nem o coisa. Pois é, ele era um idiota, todo mundo debochava dele, ridicularizava ele, era uma pessoa que, não sabe, não tinha... as pessoas não achavam que ia acontecer alguma coisa. Uma segunda coisa que eles fizeram, né, uma segunda crítica que ele fez aos historiadores, né, a historicidade, eu vou botar um conceito antes para vocês entenderem. O tempo, né, ele pode ser medido, segundo os gregos, ele pode ser medido de 3 formas. Existe um tempo cronológico, que é o tempo que é o do rei Cronos, né, que é associado lá no grego, que é o deus que come os seus filhos, né? A cronologia vem disso, é um tempo sequencial, uma coisa atrás da outra. Existe um outro tempo, que é o tempo Aion, que fala, é o tempo da eternidade, é um tempo que está muito associado à religião. O Aion, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente né? Assim, ele simplesmente ele existe. E o Kairos. E é esse Kairos que o Walter Benjamin se apoiou para ele fazer isso que essa teoria dele, né? Então, o que é o Kairos? O Kairos é um tempo que ele é especial, é um tempo que muda o tempo, ele não é linear. Ele é um tempo da ocasião. Se eu fosse explicar para vocês assim como uma metáfora, tem uma metáfora é como se fosse um rapaz que passasse montado num cavalo rapidamente e ele só tem cabelo na parte da frente da cabeça. Se eu não agarrar ele na hora que ele está passando, eu não consigo pegar ele mais. Então, esse Kairos, ele é um tempo que eu tomo uma consciência de alguma coisa, que me vem algo na frente, um insight, né? Para quem a ideia rápida de alguma coisa que pode estar acontecendo. Ele interrompe esse desenrolar cronológico,
porque ele vem para mim como... Igual no rapaz do sonho, no Cavaleiro Branco, que ele teve um sonho e que esse sonho interrompeu o fluxo de ideias dele e ele voltou atrás para ele achar uma outra forma de fazer a coisa, um outro jeito de fazer a coisa. O Walter Benjamin dizia que esse tempo é o tempo da ocasião, é o tempo que eu tenho, que eu posso mudar, que eu posso modificar alguma coisa. Né? Ele vai traduzir esse tempo, né, essa palavra, como no tempo do agora, é aquele momento único que eu posso fazer alguma coisa, o tempo da ação. E ele vai dizer que essa é a verdadeira imagem do passado. Não é o passado, é a imagem que a gente tem, aquilo que questiona, aquilo que nos questiona, aquilo que nos traz justamente, é como se a gente congelasse um tempo. Tá? Como se a gente congelasse um tempo, como se você, Lauro, Lúcio, de repente você lembrasse do seu casamento e você lembra, volta lá atrás e aquilo congela e você sente aquilo e você vive aquele tempo outra vez, você viu uma coisa boa, você vive alguma coisa que aconteceu. Fazendo uma observação da parte neurolinguística, aí aonde que eu falei que a psicologia está casada aí com a filosofia, isso é uma técnica dentro da neurolinguística. Quando o cliente da gente está passando por uma questão que ele tem que resolver, alguma questão que mobiliza muito ele retorna naquele espaço de tempo que ele tinha, inclusive a gente faz isso de forma, às vezes, com linguagem hipnótica, não é hipnose, aquela hipnose de dormir e tudo mais, não, é uma coisa bem consciente. Ele retorna naquele tempo e ele vai observar aquele tempo, ele vai poder saber como que é aquele tempo, aquilo vai ser um desafio para ele. E isso, além de poder ser trabalhado de uma forma individual, ele pode ser trabalhado também de uma forma coletiva. Eu já fiz alguma coisa assim, um grupo que eu fiz em Barra Mansa, que eu peguei aquelas lutas históricas, porque você não precisa voltar, nem é só no seu tempo, não. Você pode imaginar um tempo de uma outra coisa que aconteceu, dentro da história, e você, de alguma forma, você se identificar com isso e você voltar para esse tempo. Você imaginar o que estava acontecendo ali. É como se, e quando você pega isso, você pode saber o que fazer, você pode escolher o que fazer. Eu não vou mudar o passado. Eu não vou mudar os fatos, eu não vou mudar aquilo que aconteceu lá no passado. Eu vou mudar a forma como eu vejo aquilo e a forma como eu posso agora reagir àquilo que aconteceu. Nesse momento, a gente estabelece uma relação muito forte entre o passado e o presente. Tem um presente que eu estou vivendo aqui, e tem um passado que eu volto, que foi esquecido lá atrás, que não foi vivido, que não foi feito. Então, para Benjamin, ele introduz o conceito de descontinuidade. E esses momentos esquecidos, tá? Esses momentos que eu esqueceu, esse momento da ditadura militar, que alguém fala que não aconteceu, que não foi assim, que ninguém foi torturado, que isso é desse jeito. Eu era feliz, né? Nesse tempo, né? Eu era feliz, né? Nesse tempo, ou então, se alguém que vive agora, não, mas isso é balela aí que as pessoas contam, ou volta lá no tempo de algumas rebeliões históricas que a gente teve, e você sempre vê o lado do vencedor, nunca vê o lado dos vencidos, né? Então, é isso que ele vai introduzir. Ele vai introduzir a história. Quando você volta nesse tempo, você pode introduzir a história dos vencidos, de quem perdeu aquilo, de quem não foi visto, né? Eu penso bem nisso, quando eu estava falando sobre isso aqui, eu lembrei muito do samba enredo da Mangueira, em 2019, que foi o avesso do retrato. Eu não sei se vocês lembram daquele samba enredo, né? Que o avesso do retrato, que tem os heróis que a gente cultua e tem aquele herói que ficou do avesso, que você não sabe a história dele, você não sabe o que aconteceu com ele. E isso, até mesmo muitos heróis das lutas do Nordeste, por exemplo, ficaram, né?
às vezes restritos ao território deles, né? Às vezes nem o território dele. Por nem exemplo, o território deles, né? Uma história que é muito distorcida, que eu já li alguma coisa depois, foi a do Antônio Conselheiro. Eu ia falar dele e eu ia falar de Maria Quitéria também, né? Não, e eu lembro que Antônio Conselheiro, quando eu estudei, quando a gente lia sobre ele, a gente só achava que ele era um lunático, que era um fanático, que era um... monarquista, né? Sabe, que ele era uma pessoa totalmente assim, louca, que pegou um monte de gente, colocou lá em Belo Monte, fez, e a culpa foi dele. Foi essa história que eles contaram, né? O lado vencedor, história, né? Que passou o lado vencedor. Então, eles desmereceram aquele ali. E ele fez um trabalho maravilhoso em Belo Monte, eu já li mais profundamente, ele fez um trabalho lindíssimo em Belo Monte. Agora, quando os historiadores vêm e contam essa história dos vencidos, normalmente é porque ele tem mais documentos dos vencidos. Por exemplo, na história do Antônio Conselheiro, tinha documentos, tinha registro, teve o exército que foi lá, que, sabe, eles tinham documento, tinha foto, tinha um monte de coisa que atestava aquilo ali, né? Então, só que ele não parou para perguntar nessa e em outras histórias, e as outras histórias? E as histórias dos vencidos? Como é que foi? O que aconteceu? Né? Quando os vencidos estavam lá, o que foi que aconteceu com eles? O que você acha, Lauro, disso tudo? Assim, na verdade, eu tô recebendo muito, né? Assim, eu gosto de ouvir muito. E enquanto você falava, me veio principalmente assim, uma imagem, porque a gente escuta muito quando alguém fala sobre a ditadura aqui no Brasil, além dessas coisas de falar, só perseguia vagabundo, só perseguia bandido e não sei o quê, quando você toca nesse assunto do somem-se com as histórias dos vencidos, me remete a esse fato histórico da nossa própria história, né, da ditadura, em que ninguém tinha contato com a realidade, né, com o fato real daquilo que estava acontecendo, e aqueles que tinham ou eram convidados a ser retirados do Brasil, ou sofriam tortura, ou eram devidamente calados, né, amordaçados e tinham suas vidas finalizadas. Então, assim, isso me chama muita atenção, porque realmente, assim, algumas coisas a gente sabe da ditadura, algumas coisas a gente sabe, mas, assim, realmente, assim, o fundo, o profundo mesmo desse lance acaba ficando para eles, né? Mais ou menos isso. Eu lembro, essa moça que eu estava fazendo, uma das que eu pesquisei para fazer a história, né, os escritos do Walter Benjamin, ela conta sobre os judeus, que falou que teve um tempo aí, acho que não existe isso lá um italiano, alguma coisa assim, ou não, francês, que eu acho, que escreveu, ele fez uma tese dizendo que o Holocausto não aconteceu. Ele é um negacionista, igual esses negacionistas que a gente está acostumado a ver aqui, né? A gente pensa que só tem isso no Brasil, né? Mas não. Que não tem prova, que não tinha prova que os judeus foram... teve aquele extermínio lá absurdo. Aí tem um outro, chama Primo, eu não estou lembrando o sobrenome, é um italiano que foi para um campo de concentração. Ele tem um livro muito bom e muito pesado, que ele fala o seguinte, que quando eles estavam para chegar a força que ia liberar eles lá, o Lúcio caiu aqui. Não caí, não. Só a câmera. Então, beleza. Então, quando eles estavam para chegar lá, os alemães pegaram e destruíram, fizeram com que aqueles prisioneiros que estavam ali, destruíssem, colocassem tudo abaixo. Eles quiseram apagar as provas. Colocaram tudo abaixo.
e que fizeram eles desenterrar os corpos das pessoas, daquelas valas comuns, e colocar nos crematórios. E perguntavam para eles assim: e agora, como é que vocês vão provar que nós fizemos alguma coisa? Então, eles fazem questão, quanto prisioneiro que a gente tem aqui, quanta gente que a gente tem que não foi encontrada. O que fizeram com o irmão da Zuzu Ângel, que até hoje nunca foi encontrado o corpo dele. O filho, né? O Stuart Angel, né? O irmão da Hilde, né? Da Hildegard. Né? Stuart Angel. Que sumiu, que desapareceu, que depois de um tempo que as pessoas... Eu lembro que na Argentina, quando teve a questão lá na Argentina também, que eles levavam as pessoas de helicóptero até alto mar e jogavam no mar. Jogavam com pedra amarrada no pescoço, jogavam no mar. Então, é de uma covardia impressionante, né? Então, mas aí o que o Walter Benjamin fala? Que lá na Espanha, no lugar onde ele morreu lá, né, onde falam que ele morreu lá, existe uma placa lá, né, de homenagem a ele, que é escrito o seguinte, uma frase dele: a construção histórica é dedicada àqueles que não têm nome, aqueles que não conseguiram. Gente, agora na pandemia, quantas pessoas a gente não sabe o nome? Quantas pessoas eles negam a família saber de que morreu, como que morreu, por que morreu? Quantas pessoas que acontece isso? Me permite até, pegando um gancho, fazer uma parte, né? Primeiramente, até na segunda e na terça eu fiquei um pouco ausente aí das interações aqui entre nós, inclusive por uma questão dessa, né? Até então, né, embora eu nunca fui negacionista e nunca serei, né, mas até então não havia chegado tão perto, né, a Covid, né, a vítima fatal da Covid não tinha chegado tão perto da minha família como chegou dessa vez, infelizmente. A sogra da minha irmã faleceu, né, vítima de complicações da Covid na segunda-feira pela manhã, depois de semanas, né, internada, né, estava 10 dias entubada já também, né, e aí acabou vindo a falecer. Então, assim, essa noção, claro, né, entristece, né, eu continuei fazendo minha terapia quando começou a pandemia. A gente faz também aí por vídeo, né, a gente perde aí pelo menos uns 20 minutos falando mal do Bolsonaro, meu terapeuta e eu, que também é de esquerda, mas assim, realmente a quantidade de morte, né, já mexia muito com a gente. Assistir jornal antes de, né, um pouco antes de dormir, para mim era uma coisa terrível, porque eu ia dormir assim pesaroso sempre. E aí, claro, dessa vez acabou sendo, ainda veio pior, né? Porque realmente é alguém que você conhecia, que você já foi almoçar na casa da pessoa. Até você chegar, né, perto, né, daquela pessoa. Você chega perto do... Exatamente, né? Então foi uma coisa muito terrível, muito terrível. Né? Quando a estatística vira nome, realmente é uma coisa complicada. E ainda assim, eu vejo pessoas negacionistas, eu vejo gente que perdeu pessoas muito mais próximas ainda e continuam nisso. Isso que não dá para entender, né? Ah, o Mauro caiu. Agora ele caiu mesmo. Agora ele caiu mesmo, né? Então, quando ele fala, né, quando o Walter Benjamin, é agora que a gente vai entrar no conceito que eu chamei, ou que eu coloquei aqui, que é o contrapelo. Ele diz que a gente, né, que o historiador, e que a gente tem que escovar a história a contrapelo. Contrapelo, a gente for entender, é o contrário do sentido do pelo do nosso fibra, braço, né? É o sentido da fibra. Aí eu vi uma metáfora muito boa para a gente entender o que é contrapelo. Se você tiver, você que tem cachorro, né? Tenho. Você não tem cachorro? Você não está aqui, ó. Então, se a gente quiser, né? Se a gente detectar que tem pulga no cachorro, ou que tem alguma coisa, né? A gente imagina um cão que você vai escovar porque ele está com pulga, né? Ou com alguma outra coisa. Isso. Você escova ele do lado contrário do pelo para que você veja o que está ali na pele dele. Você tem que virar o pelo ao contrário para você ver a pele do cachorro.
Então, é exatamente esse sentido que ele quis dar, essa narrativa que ele quis dar, né? Que tem algo escondido ali na história, naquela história, daquela situação, daquele fato histórico que deu o ganho, que deu o panteão, né? Para quem é ou o general ou a princesa, né? Aquilo você dá o retrato para eles, né? E você esquece totalmente daquela história. Então, você fazer esse escovar a contrapelo, você primeiro enxergar o que está acontecendo, enxergar o que aconteceu com os menos favorecidos, enxergar o que aconteceu com aquelas pessoas que estão, Lauro voltando aí, enxergar isso com você conseguir identificar isso, né? É quando você pode começar. Voltou. Acho que aí, cara. É sério, eu não sei o que está acontecendo com esse trem, não. Pois é, né? Tá muito próximo dele. Tá me dando rasteira aqui no trem. E você começa a conseguir, né? São esses anônimos, né? Eu lembro que teve uma imagem que eu fiquei muito assim chocada com essa questão da pandemia. Foi lá em Manaus, quando eles abriam aquelas valas lá e colocavam um monte tudo de uma vez, enterros coletivos, né? Sabe, vinha com aquelas pás lá e fazia. Eu achava aquilo extremamente chocante, né? Aquelas pessoas não tiveram a despedida que deveriam ter, não tiveram o velório que deveria ter, não tiveram aquilo que para o ser humano é importante, né? Fazer esses rituais para que a gente possa conseguir ter alguma coisa diferente. E se você for ver, né? Se você vê o que é necessário, o que precisa, então essa identificação, é isso, né? É isso que eu quero trazer, essa questão de você conseguir, através de profissionais diferentes, de profissionais da ciência diferente, entender não só isso, não apenas isso, mas entender, por exemplo, fatos, por exemplo, por que existe por que uma fake news convence uma pessoa? Porque uma fake news é absurda, ridícula, uma madeira de piroca, por que isso consegue convencer alguém? Mas é fake news? Olha. Pois é. Não dá nem para falar, né? É terrível, demais, né? É absurdo demais. Então, são essas, não? O que o Walter Benjamin coloca muito é que a gente tem que cultivar a esperança, né? Que as esperanças dessas pessoas foram soterradas, as esperanças dessas pessoas foram apagadas. Então, quando você traz isso, e você não precisa trazer só a sua, tá? Do seu tempo que você viveu, você pode trazer de outros tempos, de outras pessoas. Eu, por exemplo, passei pela ditadura, vocês dois não passaram, mas vocês têm a sensibilidade para perceber que alguma coisa aconteceu ali, que alguém que alguém estava nessa posição de vencido, que alguém estava nessa posição de apagado da história, né? O que vocês acham? Deixa eu tomar a frente aqui. Primeiro, por favor. Né, com esse lance de ficar caindo aqui, tá machucando já. Não, zoeira. Mas assim, uma coisa que eu vejo, que eu percebo muito, quando se fala, por exemplo, da pandemia, né, o tanto que as pessoas tiveram, os vencedores, né, se sentem poderosos, eu consigo visualizar aqui na pandemia, porque assim, a gente está vivendo, né, esse momento agora, igual você falou assim, você viveu a ditadura, a gente não, mas a gente tem uma certa empatia, a gente consegue sentir
Mas, assim, a gente está vivendo hoje uma coisa que eu imagino que daqui a alguns anos, algumas pessoas vão falar, não morreu 600 mil pessoas, não, isso não existiu. Por que que eu acho que daqui a uns anos vão estar falando isso muito forte? Porque tem gente que fala isso hoje, né? Tem gente que fala hoje assim que, não, ninguém... Hoje a pessoa bate o dedinho na quina da mesa, morre e estão falando que é Covid. Então, assim, as pessoas perderam realmente essa empatia. Então, assim, quando o Lúcio traz, e aí eu já deixo até meus sentimentos, Lúcio, para a sua família, né? Quando o Lúcio traz que esse sentimento chegou muito, já chegou próximo agora da família dele, chegou na família dele. Eu lembro que a avó da minha esposa, ela faleceu de Covid no ano passado, no começo do Covid, né? Então, assim, ela não teve nem chance de esperar vacinas, e hoje nós temos vacinas, tem pessoas que não querem se vacinar. Então, eu fico imaginando, né, como que será contada essa história, porque eu lembro que em 2018 tem uma frase que a gente sempre falava assim, eu odiaria estar do lado dos vencidos, né? Eu odiaria estar do lado daqueles que venceram, porque a gente sabia o que viria, a gente imaginava o que viria, e não está sendo diferente, talvez está sendo até pior do que o que a gente imaginava, porque assim, já não se tem política, já não se tinha políticas públicas e sociais antes da pandemia, e quando veio a pandemia aí que não teve mesmo. E aí eu fico vendo isso, sabe? Eu fico imaginando, cara, como hoje você, Catarina, deve olhar e falar assim, velho, como que alguém pode pensar que a ditadura não existiu? Você viveu. Eu escutei histórias de sobreviventes. O Lúcio escutou histórias de sobreviventes. E a gente agora está passando por uma coisa que daqui lá na frente a gente vai escutar alguém falando. Aí a gente vai colocar a mão na cabeça e falar, pelo amor de Deus, esse cara não está falando uma coisa dessa, não. Que não morreram pessoas, que no mundo todo não passaram de que morreram milhões de pessoas no mundo todo por causa de uma pandemia. E porque o pessoal realmente resolveu não acreditar. Então, assim, meio louco essas coisas. Você minimiza, né? Você minimiza. Eu tenho uma pessoa que eu conheci aqui na minha casa uma vez, uma mulher instruída, culta, uma mulher que ela trabalha, é historiadora, trabalha num museu famoso aqui do Rio, ela faz restauração de quadros. O pai dela foi preso na ditadura militar e ela era contra medidas contra governos que eram libertários. Ela era contra, ela era a favor de governos que fazem esse massacre. Na época nem tinha ainda, eu lembro, na época foi logo no comecinho que começou a sair o Bolsonaro e tudo mais. Eu lembro dela compartilhando algumas coisas do Bolsonaro. É uma coisa assim que é inacreditável, né? Então, você entender isso, você trazer teorias que façam com que você entenda por que isso acontece, você pode, né? É aonde que eu quero chegar. Você pode ter uma solução, né? Assim como eu quero entender o que aconteceu, eu quero levar para essas pessoas também poderem perceber. Caiu de novo. Assim como eu quero levar essas pessoas a entenderem o que aconteceu, eu quero também levar opções de escolhas, né? Vamos dizer, levar opções que as pessoas, quem está fazendo o quê, que pode fazer alguma coisa diferente para poder fazer uma história diferente, porque é isso que as pessoas querem, é fazer uma história diferente. Tem um padre francês, que eu não lembro o nome dele agora, ele esteve no Brasil na época da ditadura, e ele esteve no Nordeste, e lá no Nordeste, o que ele percebeu? Né? Que ele falou que, às vezes, as pessoas da classe, né, da classe mais... onde a gente tem mais cultura, onde a gente está mais inteirado sobre o que está acontecendo... às vezes a gente acha que as pessoas mais simples elas não têm estratégias de sobrevivência.
Você pensa que eles não podem fazer nada. Como? Ou se você tivesse que fazer por ele, quem tem mais cultura, quem sabe mais, quem conhece mais, ou você tivesse que direcionar o pensamento dele, ou então ele tivesse que ser, sabe, escanteado. Ele não sabe de nada, ele não pode saber. Só, inclusive a PNL entende isso. A estratégia não é a melhor, a estratégia que dá certo não é a melhor estratégia do mundo, não precisa ser a melhor estratégia do mundo, é a estratégia que para você deu certo. Ela não tem que ser a mais elaborada, mais sofisticada do mundo. Tem uma história que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama As Mulheres de Tijuco Papo.